Você já se perguntou por que Deus às vezes parece demorar para agir? Porque, mesmo diante da fé, da oração constante e do desejo sincero, as promessas parecem se arrastar no tempo? Talvez você esteja vivendo um desses momentos em que tudo dentro de você grita por resposta, mas o céu parece permanecer em silêncio. Pois é justamente sobre isso que este vídeo fala, sobre o poder transformador que existe na espera em Deus. Não uma espera passiva, cheia de ansiedade e dúvida, mas uma espera viva, ativa, que confia mesmo quando não há sinal algum de mudança. Neste episódio especial, mergulharemos em uma das passagens mais inspiradoras do Evangelho de Lucas, o nascimento de João Batista. Uma história que revela como Deus trabalha no invisível, como Ele cumpre suas promessas no tempo certo e como a fé pode florescer mesmo em meio à aparente estagnação. É uma história de silêncio, de transformação e, acima de tudo, de fidelidade divina. Mas antes de entrarmos na narrativa, pare por um instante. Pense nas promessas que Deus já te fez, nos sonhos que parecem estar adormecidos, nos planos que você já achou que não se cumpririam. E agora imagine, e se a demora não fosse um não? E se o tempo de espera fosse, na verdade, o tempo de preparo? Muitas vezes, Deus não está dizendo não, está apenas dizendo ainda não. Porque Ele sabe quando o coração está pronto, quando a promessa pode gerar vida e quando a fé amadureceu o suficiente para sustentar o milagre. Neste vídeo, você vai descobrir que o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Que o tempo que parece perdido é, na verdade, um tempo fértil onde Ele molda a nossa fé, corrige o nosso caminho e prepara algo muito maior do que imaginamos. A história de Zacarias e Isabel, que você vai conhecer profundamente a seguir, é o retrato vivo de como Deus age com precisão, sabedoria e amor, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Esse não é apenas mais um relato bíblico, é um convite para você refletir sobre a sua própria jornada, sobre o que significa confiar em Deus quando tudo parece parado, sobre o que é manter viva a esperança quando o tempo passa e as respostas não vêm. João Batista não nasceu apenas como um milagre de um casal idoso. Ele nasceu como um sinal de que nenhuma promessa divina é esquecida, de que nenhuma oração sincera é ignorada e de que a espera em Deus sempre traz fruto. Então respire fundo. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem que vai reacender sua fé e renovar sua confiança no tempo de Deus. Porque quando Ele decide agir, tudo muda. O impossível se torna possível. O silêncio se transforma em louvor e a promessa finalmente ganha forma. O nascimento de João Batista é mais do que uma história de milagre. É uma lição eterna sobre o poder da espera, a força da fé e a fidelidade inabalável do nosso Deus. E se hoje você está esperando algo, este vídeo é para você. Porque talvez a sua espera não seja o fim, mas o começo do que Deus está prestes a fazer. O tempo havia passado. As palavras do anjo Gabriel, que pareciam tão distantes e inacreditáveis, agora se cumpriam diante dos olhos de Isabel. O ventre, que antes era estéril, se tornara a morada de uma promessa viva. Cada movimento da criança dentro dela era um lembrete constante de que Deus havia falado e que Ele é fiel para cumprir o que promete. A vizinhança observava com espanto. Todos sabiam que Isabel era avançada em idade e, ainda assim, Deus escolhera aquele casal idoso para realizar algo extraordinário. O nascimento de João Batista não era apenas um milagre de uma mulher que concebeu, mas o início de um novo tempo em Israel, um tempo em que o próprio céu começava a se mover novamente após séculos de silêncio profético. Quando chegou o momento do parto, o lar de Zacarias e Isabel se encheu de alegria. Aquela casa, que por tantos anos havia conhecido o silêncio da espera e o eco das orações não respondidas, agora transbordava de júbilo e esperança. O choro do bebê foi como um cântico novo, um som que rompia a longa espera e declarava: Deus cumpre suas promessas. A notícia se espalhou rapidamente entre os vizinhos e parentes. Todos se alegravam com Isabel, pois viam claramente que o Senhor havia mostrado grande misericórdia a ela.
Mas mesmo em meio à alegria, havia algo ainda mais profundo acontecendo. Cada detalhe dessa história era cuidadosamente orquestrado pelo próprio Deus. Zacarias, o sacerdote que havia duvidado da mensagem do anjo e fora condenado ao silêncio, agora observava tudo sem poder falar, mas com o coração cheio de arrependimento e reverência. O silêncio que antes fora castigo, agora era a escola. Em cada dia de espera, ele havia aprendido a confiar sem questionar, a crer mesmo sem compreender. À medida que o bebê crescia no ventre de Isabel, algo também crescia dentro de Zacarias: a fé. Durante meses, ele viveu sem voz, mas ouviu mais do que nunca. Em seu silêncio, aprendeu o som da vontade de Deus. E agora, ao ver o filho prometido em seus braços, o coração dele se enchia de uma certeza absoluta: o Senhor é fiel e nada pode impedir seus planos. Cada lágrima, cada dia de espera, cada oração aparentemente sem resposta, tudo fazia parte do plano. Na tradição judaica, o 8º dia após o nascimento era o momento de apresentar o bebê e realizar a circuncisão, marcando-o como parte da aliança com Deus. A casa de Isabel se encheu novamente, agora com familiares e vizinhos, todos ansiosos para celebrar o nome da criança. Chamaremos o menino de Zacarias, como o pai, disseram alguns, seguindo o costume da época. Mas Isabel, com voz firme e cheia de convicção, respondeu: não, ele será chamado João. As pessoas ficaram surpresas. João? Mas ninguém da sua família tem esse nome, murmuravam, confusas. Naquele instante, todos se voltaram para Zacarias, buscando sua aprovação. E ele, ainda sem poder falar, pediu uma tábua e escreveu com firmeza: o seu nome é João. No mesmo momento, algo sobrenatural aconteceu. A língua de Zacarias se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus diante de todos. O homem que havia duvidado agora testemunhava com poder. As palavras que saíam da sua boca eram como fogo, cheias de gratidão, reverência e adoração. O silêncio de meses se transformou em uma explosão de fé. Aquele acontecimento deixou todos tomados de temor e admiração. Os vizinhos comentavam: o que será deste menino? E a resposta já estava escrita no coração de Deus. Ele seria o profeta que prepararia o caminho do Messias. O Espírito Santo já estava operando desde o ventre de Isabel, e agora, com o nascimento de João, o propósito divino começava a se manifestar abertamente. O nascimento de João Batista não foi apenas um evento familiar, foi um sinal celestial, um lembrete para toda a humanidade de que Deus nunca se esquece das suas promessas. O tempo pode passar, a esperança pode parecer distante, mas o plano de Deus jamais falha. Quando Ele promete, Ele cumpre, e quando cumpre, transforma tudo ao redor. Zacarias e Isabel aprenderam que a fé verdadeira não é medida pelo que vemos, mas pela confiança no caráter de quem prometeu. Eles esperaram, sofreram, duvidaram, mas no fim, viram o impossível acontecer. João nasceu como um marco, um sinal visível de que o ciclo de silêncio havia terminado e que a voz profética voltaria a ecoar em Israel. Assim, o primeiro capítulo da missão de João Batista começa não com palavras, mas com um testemunho. O testemunho de 2 corações que aprenderam o valor da espera e o poder da fidelidade divina. Deus havia falado, e agora toda a terra começava a ouvir novamente. O som da voz de Zacarias ecoou pela casa como o trovão de uma nova aurora. Por meses, ele havia sido silenciado e agora, quando finalmente pôde falar, cada palavra parecia carregada de fogo celestial. O povo observava com espanto, porque todos sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo ali.
O homem que havia duvidado da promessa agora se tornava um mensageiro do próprio Deus. E suas primeiras palavras não foram de explicação ou justificativa, mas de louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aquele cântico, que ficou conhecido como o Benedictus, brotou de um coração que havia sido quebrantado e restaurado. Zacarias não estava apenas cantando, ele estava testemunhando. Sua alma havia sido curada e sua fé renovada. O milagre da voz restaurada era mais do que físico, era espiritual. O silêncio o havia ensinado a ouvir o que antes ele não compreendia, que as promessas de Deus não se baseiam na lógica humana, mas na fidelidade divina. O Espírito Santo encheu Zacarias e ele começou a profetizar, revelando o propósito eterno de Deus. Ele via agora com clareza o que antes não podia entender. Cada palavra era uma revelação do plano perfeito de salvação que estava prestes a se cumprir. E levantou uma força de salvação para nós, na casa de Davi, seu servo. Ao falar, Zacarias anunciava que o Messias já estava a caminho, que o Deus eterno estava prestes a romper o silêncio de séculos com a vinda de seu filho. João Batista, seu filho recém-nascido, seria o precursor desse grande evento, o mensageiro que prepararia os corações para receber o Salvador. Imagine a cena: um sacerdote idoso, tomado pela presença divina, segurando nos braços o filho da promessa, enquanto suas palavras inflamavam o ambiente com esperança e glória. Cada pessoa ali presente sentia o peso da eternidade naquele momento. Não era apenas o nascimento de uma criança, era o cumprimento de um plano divino traçado desde os tempos antigos. As palavras de Zacarias ecoavam as promessas feitas a Abraão, a Davi e a todos os profetas. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. A libertação que ele proclamava não era apenas política, mas espiritual. Ele entendia que o Messias traria redenção, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. E enquanto profetizava, seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Ele sabia que o nascimento de João era apenas o início. O verdadeiro cumprimento ainda estava por vir. O nascimento daquele que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Zacarias reconheceu que tudo o que estava acontecendo era fruto da misericórdia divina. Deus havia lembrado da sua aliança, havia olhado para o seu povo e decidido agir, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. O mesmo Deus que fez promessas a Abraão agora começava a cumpri-las diante dos olhos humanos. O cântico de Zacarias era um grito de libertação e esperança. Ele proclamava que a salvação não viria por meio da força, mas pela fidelidade do Deus eterno. A voz do sacerdote, que antes fora calada pela dúvida, agora se tornava instrumento de proclamação. Cada palavra que saía de sua boca declarava o poder da graça e a certeza de que o tempo da redenção havia chegado. Para conceder-nos que, libertos das mãos dos nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Essas palavras revelavam o propósito da salvação, não apenas ser livres, mas viver para Deus. O povo ao redor ouvia em silêncio reverente. O Espírito Santo pairava sobre aquele lugar como uma brisa sagrada, e cada coração presente era tocado por um sentimento de temor e admiração. A fé renascia em meio àquele pequeno vilarejo, e todos compreendiam que estavam presenciando o início de algo grandioso. A antiga esperança de Israel, adormecida por tanto tempo, reacendia com força. A voz de Zacarias era o som do novo tempo. O milagre da fala restaurada era o símbolo da restauração espiritual que Deus traria ao seu povo. Durante 400 anos, o céu tinha permanecido em silêncio, sem profetas, sem novas revelações. Agora, pela primeira vez em séculos, a voz de um homem cheio do Espírito proclamava novamente a fidelidade de Deus. Era o prelúdio do que estava prestes a acontecer, o nascimento do próprio Salvador. João Batista seria a ponte entre o antigo e o novo, entre a promessa e o cumprimento,
entre o silêncio e a palavra viva. O cântico de Zacarias nos ensina que Deus sempre cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece parado. Ele não esquece, não falha e não se atrasa. Seu tempo é perfeito. O silêncio de Zacarias foi necessário para que ele aprendesse a ouvir a voz de Deus e para que suas palavras, quando viessem, fossem palavras cheias de verdade e poder. E assim, diante de todos, ele proclamou: o Redentor vem. A luz da salvação está prestes a nascer. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o mover do Deus que cumpre as suas promessas. Zacarias, ainda tomado pela presença de Deus, voltou seus olhos para o pequeno bebê em seus braços. A voz embargada pela emoção agora se tornava mais terna, mais pessoal, e suas palavras ganhavam um novo tom. O tom de um pai que reconhece que seu filho nasceu para uma missão divina. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. Estas palavras não eram fruto da emoção, mas da revelação. Zacarias sabia que João não seria apenas seu filho, seria o mensageiro que prepararia o coração das pessoas para a chegada do Messias. Aquele menino, tão pequeno e frágil, carregava um chamado que mudaria o destino de toda uma geração. O pai, cheio do Espírito Santo, declarava sobre ele uma verdade que ecoaria através dos séculos. João seria o arauto do rei, a voz que clama no deserto, o prenúncio da salvação. Enquanto Zacarias profetizava, uma atmosfera celestial parecia envolver o ambiente. O Espírito de Deus não apenas falava por meio dele, mas também moldava o futuro diante de seus olhos. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Ele compreendia que a verdadeira libertação não viria das mãos humanas nem de impérios terrenos, mas do perdão. João Batista anunciaria o arrependimento, convidaria o povo a se voltar para Deus e prepararia o caminho para aquele que viria batizar não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Zacarias continuava, agora exaltando a bondade infinita do Senhor. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente nos visitará das alturas para alumiar os que jazem em trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Era como se cada frase fosse uma profecia cantada, uma melodia divina que unia passado, presente e futuro em uma só verdade. Ele via o Salvador como o sol nascente, a luz que dissiparia as trevas espirituais, que guiaria os perdidos e traria paz aos corações aflitos. O Messias seria o amanhecer de um novo tempo, e João, o arauto que anunciaria esse nascer do sol. Aquelas palavras, cheias de poesia e poder, não eram apenas um cântico de um pai emocionado, mas uma revelação do plano de redenção traçado desde a eternidade. Zacarias entendia agora que a misericórdia de Deus não se limitava a Israel, ela se estenderia a todos os povos, a todas as nações, a todos os que caminhavam nas trevas. O nascimento de João Batista era o primeiro brilho dessa nova aurora, um lembrete de que o amor de Deus sempre encontra um caminho, mesmo quando o mundo parece mergulhado na escuridão. O cântico de Zacarias encerrava um ciclo e iniciava outro. O tempo do silêncio havia terminado. A voz profética voltara a ecoar na terra, e o coração de Israel começava a pulsar novamente com esperança. O velho sacerdote que duvidara da promessa, agora se tornava testemunha do cumprimento. Ele sabia que o Senhor estava prestes a agir de forma grandiosa. Sua fé, antes frágil, agora era inabalável. E sua voz, que por tanto tempo esteve calada, agora proclamava as verdades eternas do reino de Deus. Depois desse momento de glória, a narrativa bíblica nos mostra uma transição simples, mas profunda.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia de se mostrar a Israel. Zacarias foi separado desde a infância, criado longe das distrações do mundo, preparado por Deus no silêncio do deserto. Enquanto o povo vivia sob o domínio romano, ansiando por libertação política, Deus preparava em segredo um profeta que anunciaria a libertação espiritual. No isolamento do deserto, João aprenderia a ouvir a voz de Deus, a reconhecer o som do vento do Espírito e a se tornar o mensageiro que traria um chamado de arrependimento e reconciliação. O contraste é poderoso. Enquanto o mundo buscava glória, Deus formava um profeta na solidão. Enquanto os homens procuravam poder, Deus moldava um servo. João crescia não em riqueza ou posição, mas em força espiritual. Seu coração ardia pela justiça e pela verdade. O mesmo Deus que havia restaurado a voz de Zacarias, agora levantava uma nova voz, uma voz que ecoaria nas margens do Jordão e atravessaria gerações. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O cântico de Zacarias, portanto, não termina apenas como uma canção de gratidão, mas um marco do início de uma nova era. Ele revela que a salvação é obra da misericórdia divina, que o perdão é o verdadeiro caminho da paz e que o plano de Deus sempre se cumpre, mesmo quando o tempo parece demorado. João Batista seria o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, a ponte entre a promessa e o cumprimento, entre a sombra e a luz. E assim, o menino cresceu no deserto, guardando em seu espírito as palavras que seu pai profetizara. Cada nascer do sol sobre as areias silenciosas da Judéia era um lembrete de que o sol nascente das alturas logo viria. João esperou o tempo certo, como seus pais haviam esperado. E quando chegou o momento, ele se levantou com coragem, proclamando ao mundo que o reino de Deus estava próximo. A história de Zacarias, Elizabeth e João nos ensina que o silêncio de Deus nunca é vazio. É o som da preparação. Porque quando ele finalmente fala, tudo se transforma e o impossível acontece diante dos olhos humanos. A história do nascimento de João Batista é mais do que um relato antigo de um milagre. É uma poderosa mensagem sobre o tempo de Deus, sobre a fé que persevera e sobre o propósito que floresce mesmo após longos anos de silêncio. Tudo o que aconteceu na vida de Zacarias e Isabel revela uma verdade imutável. Quando Deus faz uma promessa, Ele não esquece, Ele prepara. A demora não é desinteresse, é lapidação. É no tempo da espera que Ele molda o caráter, aprofunda a fé e alinha o coração humano à sua perfeita vontade. Zacarias e Isabel viveram décadas de frustração e silêncio, sendo lembrados constantemente de sua esterilidade. Mas Deus estava escrevendo uma história muito maior do que eles poderiam imaginar. A espera deles não era um castigo, era um palco sendo preparado para a glória de Deus se manifestar. Quando finalmente o milagre aconteceu, tudo fazia sentido. O menino João não era apenas uma resposta de oração, mas uma peça essencial no plano divino que traria a redenção ao mundo. A alegria que tomou conta da casa de Isabel não se limitava à maternidade tardia. Era a alegria de ver a fidelidade de Deus transformar impossibilidades em testemunhos. É isso que o poder da espera em Deus faz. Transforma lágrimas em canções, silêncio em louvor, dúvida em fé. A espera nos ensina a depender, a ouvir mais do que falar, a crer mais do que ver. Quantas vezes nós também passamos por períodos em que parece que Deus não responde? Oramos, choramos, clamamos, e o tempo passa sem sinal algum de mudança. Mas como na vida de Zacarias, o silêncio não é ausência. O silêncio é o lugar onde Deus trabalha nos bastidores, preparando o momento exato em que o milagre se tornará visível. O mesmo Deus que estava com Isabel no ventre da promessa, está conosco na gestação dos nossos sonhos. Ele não falha.
O poder da espera está em compreender que Deus não opera segundo o nosso calendário, mas segundo o tempo perfeito de sua sabedoria. E quando ele age, tudo se encaixa. Zacarias aprendeu isso, quando, após meses de mudez, finalmente entendeu o valor da confiança. Sua voz foi restaurada, mas mais do que isso, sua fé foi renovada. O homem que duvidou se tornou profeta. O que se calou por falta de fé passou a proclamar a fidelidade de Deus. Esse é o poder da espera. Ela nos transforma antes de transformar as circunstâncias. A história termina com uma cena silenciosa e simbólica. João crescendo no deserto. Um lugar de solidão, sim, mas também de formação. O deserto, onde nada parece florescer, foi o ambiente em que Deus preparou o profeta que abalaria Israel. Assim também é conosco. Muitas vezes, o deserto da nossa vida é o lugar onde Deus nos amadurece. Ele nos separa do barulho, do orgulho e da pressa, para nos ensinar a depender apenas dele. Foi no deserto que João aprendeu a ouvir o som da voz de Deus, e é no nosso deserto que aprendemos o mesmo. A espera de Zacarias e Isabel terminou com o nascimento de João. A espera de Israel terminaria pouco depois, com o nascimento de Jesus. Mas a lição é eterna. O tempo de Deus é perfeito. Quando Ele decide agir, não há esterilidade, silêncio ou obstáculo que possa impedir seu propósito. O ventre estéril se torna o berço do profeta. O sacerdote incrédulo se torna o porta-voz da promessa. O tempo que parecia perdido se torna o testemunho mais poderoso de que Deus cumpre o que promete. Se hoje você está em meio à espera, lembre-se desta história. O mesmo Deus que visitou Isabel e Zacarias é o Deus que te vê agora. Ele não se esqueceu de você. Talvez a resposta ainda não tenha chegado porque Ele está preparando não apenas o milagre, mas o seu coração para recebê-lo. Às vezes, o que mais precisamos não é que Deus mude a situação, mas que Ele nos mude através dela. A espera é o campo onde o caráter é provado e a fé se aprofunda. No fim, o cântico de Zacarias não foi apenas um hino de gratidão, mas um monumento à fidelidade divina. Ele cantou porque entendeu que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas sempre é o melhor. João cresceu e cumpriu sua missão, e através dele, o caminho foi preparado para o Salvador. Assim também, as promessas de Deus na sua vida têm um propósito maior do que você imagina. O silêncio de hoje pode ser o prelúdio de uma grande obra amanhã. O poder da espera em Deus é o poder de confiar no invisível, de permanecer firme quando tudo parece distante e de crer que, mesmo em silêncio, Deus está agindo. A promessa se cumprirá, o tempo chegará, e quando chegar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A história de Zacarias, Isabel e João Batista é um lembrete eterno de que o tempo de Deus é perfeito e que a espera, por mais dolorosa que pareça, nunca é em vão. Deus não se atrasa, Ele se prepara. Cada segundo de silêncio, cada lágrima derramada e cada oração feita no escuro é contada diante do trono do Senhor. Quando Ele parece demorar, é porque está moldando algo maior, algo que não apenas nos abençoará, mas também servirá como testemunho para outros. Isabel esperou uma vida inteira para segurar seu filho nos braços. Mas o que ela recebeu foi muito mais do que um filho. Foi um sinal da fidelidade divina. Zacarias perdeu a voz por um tempo, mas quando falou novamente, suas palavras transformaram corações e reacenderam a fé de uma nação. Assim é o agir de Deus. Ele transforma perdas em aprendizado, dúvidas em revelações e esperas em milagres. O nascimento de João Batista foi o prenúncio da chegada de Jesus, o Salvador do mundo. Através dessa história, Deus nos mostra que nenhum tempo é desperdiçado quando é vivido na sua presença. Mesmo o silêncio tem propósito, mesmo a demora tem direção. A promessa de Deus nunca falha, ainda que o tempo pareça longo. Se Ele prometeu,
é certo que cumprirá, porque sua palavra é eterna e sua fidelidade inabalável. Talvez hoje você esteja em um tempo de espera, olhando para o céu e perguntando: Senhor, até quando? Saiba que Ele te ouve. Mesmo quando você não vê sinais, Ele está trabalhando. A mesma mão que formou João no ventre de Isabel é a que está moldando o seu futuro. Espere com fé, porque o Deus que começou a boa obra há de completá-la. Quando o tempo de Deus chegar, você entenderá que nada foi em vão. A promessa se cumprirá e o cântico de Zacarias se tornará também o seu. Bendito seja o Senhor, porque visitou e redimiu o seu povo. E quando esse dia chegar, toda a dor da espera será substituída pela alegria da realização. Porque em cada promessa há um tempo, e em cada tempo há um propósito. E o propósito de Deus é sempre perfeito.